Olá, queridos. Que Deus abençoe de forma grande e poderosa absolutamente todos que estarão conosco nessa fé. Bom, nós estivemos esses dias um pouco ausentes, dado uma gripe, né? Esse negócio de frio, calor, frio toda hora. E a gente estava bem assim, bem resfriado. Estamos, então, hoje para fazermos a oração, né? O nosso pano vermelho já está aqui. Espero que o seu também esteja, né? E será uma noite de bênçãos, acredito eu, para a nossa vida de oração, de ministração da palavra, né? E vai ser uma bênção. Bom, vai compartilhando já com as pessoas, uma vez que estamos ao vivo, né? E enviando, mandando para elas o link do canal para que a bênção chegue nelas também. É muito importante que você faça isso. Muito importante mesmo. E eu quero hoje que você fique muito atento, porque eu acredito muito, muito mesmo que Deus, Ele vai falar conosco. Hoje nós ministramos, né, na terça-feira, hoje lá no Santuário da Fé, na igreja, e nós falamos acerca do porquê a multidão ela apertava Jesus, né? A Bíblia fala que era para ouvir a palavra de Deus. Então eu expliquei muito sobre isso. Depois, se você tiver um tempinho, vai lá dar um pulo lá aqui no YouTube e olha a mensagem, o culto de hoje. Foi uma benção, tá? Muito bem. Então, enquanto você vai compartilhando, deixa eu cumprimentar a todos. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe a todos de fato, tá? E sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui tentando ler os nomes. A Carlinha, é que eu não gosto de ficar assim, né? E retamente às vezes a gente não consegue. Inês, Diego, Flávia, né, com a gente, Adelina e Gina, o José também, Aldair, conosco aqui. Você pode, desde já, enviar os nomes para a gente fazer a oração, fazer o seu pedido. E também na oportunidade, dizendo, eu já recebi. Palavras têm poder. Uma hora você vai vê-la germinar, tá? Obrigado, Hilda, por abençoar o nosso ministério, tá bom? Obrigado mesmo. Então, seja bem-vindo, Liliane Prado, Ana Cristina, Ida Maria, José, Elisete de Jesus, seja bem-vinda também, a Isa José, eu já recebi, Noemi Santana, a paz, Bispo Luciano, a paz eu já recebi, né? Maria, também a Maria da Glória, Daniel Dias, Maria de Lourdes, Ivonete, Maria Campos, Maria Monteiro, Mariana Monteiro, José, são muitos, graças a Deus. Vai entrando, Alcione Xavier, tá? Seja bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, aproveite já e se inscreva, tá? No canal Bispo Luciano Neves. Só você apertar em se inscrever e você vai estar inscrito no canal. Tem lá, aparece um sininho, aí você clica no sininho, logo depois aparece a palavra, 3 palavras, a primeira é todos. Você clica nela, pronto. Está feito aí a sua parte, você vai passar a receber as notificações do canal, tá bom? Mas continue compartilhando
para que possamos hoje realizar esta oração e vai ser bênção para todos nós. Para que não venhamos demorar muito, eu gostaria de ministrar a palavra com vocês e também gostaria de saber se você gosta da mensagem, da pregação que a gente tem, que Deus nos dá, da maneira que a gente ministra. Comenta aqui com a gente, tá? Nos comentários. Edna Maria também conosco, a Maria da Glória também com a gente. Saudade, Bispo Luciano, sou da outra, mas amo a UDP. Que Deus abençoe a outra sempre. E obrigado por amar esse ministério. Amém? A Andréia, né, Santos também conosco. Acabei de receber. Inclusive, se você tem um testemunho, tá? Deus já te abençoou. Então, faz o seguinte. Eu amo a palavra Bispo Maria, ou é a Maria, né? Maria Carmo. Se você tem um testemunho, escreve assim, ó, em letras maiúsculas, testemunho, e na seguida você escreve ele. Saudades, Bispo. Saudades também, Maria, tá? Nascimento. Se você também tem um testemunho, então é bom que você já coloca ali para a gente glorificar a Deus. Eu amo você, Bispo querido, Ivanilda, eu também amo vocês. E você também, Ivanilda, tá? Obrigado. Tão bom quando vocês falam isso pra gente, que ama a gente, fico feliz demais, tá? Muito bem. A Maria José está dizendo, eu gosto sim, tá? Graças a Deus por isso. Então, fomos todos levar o nosso... Aliás, acho que era um pedido, né? Acabei de receber, a Raquel está falando, Maria Luciana, minha xará, Edilane Souza, Mato Grosso, Cuiabá, preciso de oração, Maria da Glória. Oi, Maria da Glória, tudo bom? Vamos continuar a compartilhar, pessoal? Bom, deixa eu iniciar a mensagem, já que vocês gostam de ouvir. Meu bispo, peço oração, sou da capital de Belém, aliás, sou de Belém, capital do Pará. Mariana Monteiro, amém, saudade dessa terra. Muito abençoado, um povo de muita fé, graças a Deus. Vamos lá. Eu gosto sempre de orar, gente, antes de ministrar a mensagem. E eu queria orar com você agora. Nosso Deus, usa o pregador, dê a ele a revelação da palavra, a inspiração, a direção. Dê o entendimento, meu Pai, para que o Espírito desta palavra fale, vá aonde precisa ir para mudar a nossa vida, a nossa crença, a nossa fé, aumentar, estarmos mais firmes, alicerçados. Fala conosco, meu Deus. Precisamos tanto ouvir tua voz. Então, pela tua misericórdia, usa o pregador. E a glória seja somente do Senhor. Dai-nos o novo. E que todos os que crêem digam amém. Amém? Simone Braga, seja bem-vinda também. Né? Muito bem. Bom, hoje eu quero falar sobre o Salmo 46. Não sei se você conhece, né? Mas é sobre isso que nós vamos falar hoje e tenho a certeza que Deus vai abençoar muito, muito mesmo. Vou ajeitar só a cadeira aqui. Vamos lá. Às vezes, livro de Salmos, capítulo 46, e eu já vou revelar o versículo. Mas agora preste atenção. Dado as turbulências da vida da gente, os problemas que passamos na vida, a maioria das pessoas, elas tendem a
estar muito inquietas consoante as situações. Inquietude, muita agitação, dado a preocupação, dado às vezes a gravidade dos problemas. E a pessoa ela entra num estado de nervos muito grande sobre os problemas que vive, sobre as situações que parecem que não têm solução, sobre a gravidade dos problemas que surgem, sobre as situações que muitas vezes vivemos. Então, as pessoas tendem, e é normal, a ficarem inquietas, tentando, querendo resolver de qualquer maneira, de qualquer jeito, e não conseguindo, bate um desespero que vai provocar um desânimo, uma desistência, uma vontade de abandonar tudo, de deixar para lá a situação, porque você não está vendo meios de resolver. Mas, se tratando de alguém que acredita na palavra de Deus, Deus hoje Ele está me usando para te dar, não é nem uma palavra, mas para te dar um recado. Deus hoje Ele vai falar diretamente com você, exatamente você. Exatamente você. E o que é que Deus Ele vai falar com você, conosco agora, contigo? É que Ele está vendo, Deus Ele está a par desta situação que você está vivendo, que fugiu ou foge ao seu controle, podemos dizer assim, e que te provoca essa tristeza demasiada, que te provoca esse desespero, que te provoca essa angústia, esse medo. Mas Ele diz, hoje eu quero te dar um recado. No capítulo 46, versículo 10 do livro de Salmos, ele diz assim, a primeira palavra, presta atenção nela, aquietai-vos. Para aí. A primeira palavra que Deus Ele está dirigindo a você, a mim, a nós, aquietai-vos. Se aquiete. Calma. Não sei se você está entendendo. Aquietai-vos. Calma. Está havendo muito desespero aí. Está havendo muita preocupação exagerada. Está havendo muita aflição da sua parte, muita inquietude. E Ele está dizendo assim, calma. Talvez você diga, mas calma como? Olha a situação como está. Deus está dizendo, calma. Mas como o médico já falou que Deus está dizendo, calma. Mas a pressão está muito grande. Deus está dizendo, calma.
Porque as coisas podem não estar no nosso controle, mas está no dele. As coisas podem não estar ao nosso alcance, mas está no dele. As coisas podem não estar na nossa condição, mas está na condição dele. Eu sei que não é fácil. É muito difícil. Em meio a tudo que acontece, aos problemas que surgem, às situações que você não consegue dominar, causa tristeza, angústia e chora, e você entra num pânico, de repente num desespero, e pessoas falando de um lado e outras falando do outro, e uma pressão gigantesca, uns compreendem, outros não compreendem, uns entendem, outros não entendem, uns ajudam, outros só atrapalham, outros desprezam a situação. Enfim, são inúmeras situações que acontecem e você se vê no meio desse tiroteio, dessas balas perdidas que ficam ali tentando te atingir. Mas Deus, ele está dizendo, eu estou vendo tudo isso. Não acredite que Deus abandonou, que Deus esqueceu. Mas sabe o que é, o bispo Luciano? É que eu cometi um grande erro. E tudo isso está acontecendo porque eu errei. Então Deus não é comigo. Deus deixa... Não, quem quer que você pense isso é Satanás. Ele é que quer que você pense dessa maneira. Não, mas é porque eu fiz uma escolha errada, eu tomei uma decisão errada, eu provoquei isso tudo. Querido, Satanás quer que você acredite nisso para que você também acredite que Deus não é contigo. Mas tudo tem um propósito. Nada é por acaso e também tudo passa. Nada é por acaso e também tudo passa. Compreende o que eu estou falando? Então Deus, ele está dando um recado para mim, para você, para nós. Calma, aquietai, você aquiete. Pare com essa confusão que você está fazendo dentro de você. Para com essa perturbação que você está deixando te dominar. Para com esse desespero que está tomando conta de você e está roubando toda a possibilidade de você ouvir a Deus. Porque enquanto nós ficamos totalmente envolvidos com essa confusão que às vezes está com a nossa vida, com a sua vida, com a vida de alguém, você fica completamente incapacitado de ouvir o que Deus, ele tem para dizer e muitas vezes a direção que ele quer te dar. Compreende o que eu estou falando? Então, ele está dizendo com muita clareza, aquietai-vos. Se você perceber o versículo 9, que é o versículo anterior, ele está falando exatamente sobre as coisas que acontecem. Observa, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Então, às vezes, a nossa vida, a sua vida, você está vivendo uma verdadeira guerra,
onde você está lutando contra um inimigo que quer te derrubar, chamado doença, chamado dor, chamado problema financeiro, chamado problema emocional, sentimental, conjugal, espiritual. Você está numa guerra, uma guerra profissional, uma guerra entre pessoas que lhe conhecem ou que estão tomadas de inveja. Você está numa guerra que você está vendo que você está numa desvantagem muito grande. A sua condição é menor do que a dos seus inimigos. E você não vê em você capacidade de vencer isso, de vencer essa guerra. Mas ele diz assim, ele faz cessar a guerra até o fim. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros de fogo. Então, a Bíblia diz, ele faz. Então, tem coisas que não adianta, não é você que vai fazer. Não sou eu que vou fazer. Tem coisas que não tem jeito, é só Deus que faz e Ele vai fazer. Ah, mas que eu me meti num maior sanhaço da minha vida. A Bíblia diz que Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros de fogo e Ele faz cessar a guerra. Você pode ter se metido na pior confusão, no pior problema, na pior situação. Ele é poderoso para tirar você dali e resolver. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, desenvolver essa confiança depende de Deus e você só consegue de um jeito. Você só consegue de uma maneira. Ele diz assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está dizendo para a gente o seguinte, vocês estão pensando que você serve a quem? Saiba que você está servindo a Deus. Saiba que quem é o teu pai, o nosso pai, quem está na nossa frente, não é qualquer um, não. Ele está dizendo, saber que eu sou Deus, ou seja, você tem que saber com quem tu está lidando. Nós estamos lidando com o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. Então não duvide da capacidade, do poder de Deus, baseando-se no tamanho do seu problema. Não faça isso. Porque é como se você estivesse desdenhando, desmerecendo o poder de Deus. Ah, porque está no estado vegetativo. E daí? Será que Deus não pode tirar? Ah, porque o problema ele está 1 milhão de vezes acima da minha capacidade de resolver. Tá bom, mas não está 1 milhão de vezes acima da capacidade de Deus. E é quando você entende, peraí, quem está no negócio comigo é Deus. Não é o João, não é a Maria, não é o Gustavo, não é o Pedro. Não, peraí, é Deus. Então ele está dizendo, sabei que eu sou Deus. Você serve, você vive, você crê, você está se colocando diante daquele que pode todas as coisas. Se Deus quiser, ele vira o jogo agora, nesse instante. Se Deus quiser, ele não precisa nem estalar os dedos. Mas quem do outro lado confia? Porque as nossas atitudes de inquietações, de desespero, revelam a falta de confiança. Às vezes a gente diz, não, eu confio. Tá bom, você confia. Mas por que está agindo dessa maneira? Atirando para todos os lados. Todo mundo que você encontra, você desaba.
Se você observar, você vai ver ele dizendo assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei, olha o que ele diz, serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. Ou seja, toda essa situação que às vezes você não entende, não compreende, e que ela chega às vezes ao extremo, no final ela vai servir para exaltar a Deus diante de todos. Pelo livramento, pela solução, pelo milagre que ele vai trazer. Pelo desfecho que ele vai dar. Ele diz, olha, você vai saber que eu sou Deus e eu vou ser exaltado. Ele será exaltado. Então você tem que acreditar nisso, eu tenho que acreditar, nós temos que crer nisso. Ah, bispo, mas é porque as pessoas que vivem à minha volta não creem. Tá bom. As pessoas que vivem à minha volta, elas não creem. Tudo bem, mas não são elas que têm que crer. Quem tem que crer é você. Somos nós. E se você observar, você vai entender uma coisa. Ele diz assim, o Senhor, versículo 11, dos exércitos está conosco. Eita Deus. Ele está dizendo, olha, o Senhor dos exércitos está conosco. Ou seja, tu está entendendo que Deus está dizendo que Ele está com você? Agora preste atenção. Ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O que significa isso? Que Deus ele está com quem luta, com quem faz parte desse exército. Exército luta, a pessoa ela não fica com os braços cruzados, chorando, não. Ela luta, ela acredita, e se você é uma mulher, um homem que luta, que não aceita a derrota, mas que você persevera, não desiste, não volta atrás, ele diz, eu estou contigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você já viu o que Deus fez na vida do Jacó? Jacó, gente, ele lutou desde o ventre da mãe dele. Ele lutou para ser o primeiro a nascer, não conseguiu, mas não parou. Ele lutou para ter a primogenitura, até conseguir. Quando ele conseguiu, o irmão jurou de morte, ele teve que ir embora de casa, fugido. Dormiu na rua, sonhou, fez um voto com Deus, creu. Você está entendendo? Ele foi ali fazendo a parte dele. E depois nós vimos o que Deus fez na vida do Jacó. Quem olhava dizia assim, esse nunca mais se levanta. Porque agora ele teve que sair de casa, dorme numa rua, perdeu tudo. Quando a gente vive a fé em Deus, você nunca pode dizer que perdeu. Porque quem vive na fé, até o que perde é para ganhar. Até o que perde é para ganhar. Você está entendendo? Então, coloca isso no teu coração. Deus fala assim, aquietai-vos. Calma. Aí você diz assim, mas já está há muito tempo. Calma. Mas a pressão está muito grande. Calma. Mas a dificuldade está tremenda. Calma. Com Deus,
até o que parece tarde demais, não é tarde demais. Com Deus, até o que parece que passou do tempo, não passou do tempo. Compreende o que eu estou dizendo? Deus está me usando para dizer para nós: calma, você vai ver o que eu vou fazer. Eu não te abandonei, eu não estou te desprezando, eu não estou te deixando sozinho nisso, sozinha. Você vai ver o que eu vou fazer. Recebe isso aí. Recebe isso aí. Deus está dando um recado. Calma que você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou mostrar mais uma vez que eu sou contigo. Deus não já mostrou várias vezes que Ele é com você ao longo de todo o tempo da sua vida? Então essa palavra, gente, Deus, Ele falava comigo hoje para entregar isso para você. E para que a gente possa dar o desfecho disso tudo, se você pegar a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 10, você vai confirmar o que eu estou falando. Lucas, capítulo 10, diz assim, presta atenção. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome de Marta recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava inquieta, distraída em muitos serviços. Então você observa aqui a Marta e a Maria. Uma inquieta e a outra quieta. Uma querendo resolver por si e a outra acreditando que Deus resolveria. Uma querendo falar e a outra querendo ouvir. Então veja a diferença entre uma e outra. Uma agitada para lá e para cá, meu Deus, e agora eu tenho que fazer, tem que acontecer, meu Senhor, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E a outra dizendo, olha Deus, eu não sei como é que vai ser, mas eu estou aos teus pés, eu estou aqui, eu confio. Você está entendendo? E diz o texto que a Marta, ela falava a Jesus o seguinte, não se te dá de que minha irmã, será que o senhor não está vendo que a minha irmã está me deixando servir só? Às vezes parece que quando a pessoa confia, ela não está fazendo nada, né? E a Marta achava que a Maria não estava fazendo nada. Ela falou assim, você não está vendo que a minha irmã está deixando eu querer resolver, fazer as coisas sozinha? Dize a ela que me ajude. Ela queria tirar, escute, a Marta queria tirar a Maria da confiança. E muitas pessoas vão querer tirar você da confiança em Deus nos momentos difíceis. Muitos vão tentar tirar você da confiança em Deus nos momentos difíceis. Com palavras desesperadoras.
com atitudes, com comportamentos, com situações, com ameaças, com uma série de situações, com uma série de coisas, com problemas. Observa que a Marta, ela queria porque queria que Jesus tirasse ela da postura que ela estava. Ela disse assim, não te dá conta que a minha irmã está me deixando servir sozinha? Diz para ela me ajudar, ou seja, tira ela dessa postura e traz ela. Olha só, ela queria tirar a Maria da confiança para trazê-la para a inquietude. Então é isso que o inimigo ele quer fazer comigo, com você, conosco. Ele quer nos tirar da confiança em Deus para nos trazer para a inquietude, para o desespero, que vai culminar num desânimo, numa fraqueza, numa vulnerabilidade que você não pode deixar acontecer. Compreende? Mas na tentativa dela de tirar a Marta da confiança e trazê-la para a inquietude, Jesus disse no versículo 41, Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. A Rita está dizendo, nunca mais eu tinha entrado na sua live. Que bom que você entrou hoje. Mas uma coisa só é necessária. Isso foi Jesus falando. Uma coisa só que você tem que fazer nessa hora. Na hora mais difícil, na hora mais pesada da nossa vida, na hora mais complicada, porque todos vivem isso, isso acontece. Ele disse assim, a Maria, versículo 42, escolheu a boa parte, a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Jesus falou, eu não vou tirar a Maria da confiança. Não vou. Eu não vou tirar a Maria da confiança. Ela está lá aos meus pés, confiando, crendo, perseverando, acreditando. E você está aí, toda agitada, toda desesperada, toda atribulada, correndo de um lado para o outro, atirando para todos os lados, como se você não acreditasse no Deus que você serve. Como se você não acreditasse no Deus que já te tirou de vários problemas, que já te deu várias vitórias, que já abençoou várias vezes a sua vida. Então, o inimigo sempre vai querer usar alguém, usar pessoas para tirar você da confiança, para dizer, não adianta, você não vai conseguir, não adianta, esquece, desiste, não tem jeito, entrega os pontos, morre logo, não adianta, deixa isso para lá, acabou, não lute mais. Sempre vai tentar tirar você da confiança. Não adianta orar mais por esse garoto, esse menino não muda mais não adianta você, sabe? Isso aí não tem mais jeito, isso aí é impossível de se resolver. Ele vai tentar tirar você da confiança, igual a Marta tentou tirar a Maria, mas Jesus falou, eu não vou tirar ela da confiança. Ela está no caminho certo, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu a parte que vai trazer o milagre, o resultado. Então, haverá fases na sua vida que você vai ter que fazer uma escolha. Ou você escolhe confiar, ou você escolhe o desespero, a inquietude. Ele disse, aquietai-vos porque eu sou Deus. Aquietai-vos porque eu sou Deus.
Então, podem ter tirado tudo da sua vida. Deus, ele está dizendo, calma, porque também tiraram tudo da vida do Jó. Tudo. Jó teve tudo e de repente não teve mais nada, nem saúde. Mas também Deus deu tudo de novo e deu o dobro. Você tem que escolher. Entrar na onda, no desespero, como diz o outro, né? Entrar na pilha, ou confiar e saber que o Senhor é Deus. O que você quer? Você quer ser quem agora? A Marta, que vive querendo tirar. Você observa que a Marta, ela era irmã de Maria. E às vezes até os irmãos, tá até irmão seu da igreja, irmão de sangue e às vezes irmão da igreja, que quer tirar você da confiança. Que fica falando, não adianta, isso aí não tem mais jeito para você. Essa situação aí não se reverte, você não vai conseguir. Essa doença não tem mais cura, o médico já falou, você ainda está nessa. Essa porta não vai abrir, essa causa já se perdeu. Então são aqueles que querem te levar para um agito mental, para uma tribulação mental que vai afetar o seu espiritual. Fica indo para aqui, para ali, para lá, para cá. Tem gente que ela num desespero fica assim, vai para macumba, vai para cartomante, vai para a igreja fulana, vai para a igreja ciclana, vai para a igreja betana, sai da igreja, volta para a igreja, fica em casa, sai de casa, fala com o vizinho, briga com o vizinho, fala com o marido, fala com a esposa, daqui a pouco briga com todo mundo e vem aqui, fala com um, acredita, tem hora que não acredita. Ela fica nessa inquietação, nesse desespero. Enquanto essa pessoa não focar apenas no que Deus tem falado e se colocar como Maria, usando apenas a fé e crendo, não adianta. Vai passar, vai resolver. Deus está trabalhando, acredite nisso. Quando ele diz assim, aquietai-vos que eu sou Deus, ele está dizendo assim, fique calmo, fique tranquilo que eu estou fazendo minha parte, eu estou trabalhando. Só não atrapalha com esse teu desespero. Já viu, você que é dona de casa, você ficar fazendo comida e ficar o filho, a filha, o marido, a esposa, sei lá quem, no pé do fogão, na ponta do fogão falando toda hora, como é que é? Não vai sair essa comida não? Isso está demorando demais. E cadê? Olha a hora que é. Você, como é que você fica? Você fala, sai daqui, deixa eu fazer a comida em paz. Pelo amor de Deus, quando ficar pronto eu falo. Perturba meu juízo não. Se ficar assim, daqui a pouco queima o arroz, queima o feijão, esquece de botar o sal. É ou não é? Porque tem alguém perturbando. E você deixa, e tem que expulsar. Sai fora daqui. Deixa eu fazer a comida em paz. Quando estiver pronto, eu aviso. E às vezes a gente tem que expulsar, gente, sabe? Essas companhias que são indesejáveis, que fica do lado só ali perturbando, falando, e aí, cadê? Você não conseguiu, não vai conseguir? Ih, tô vendo que não vai dar certo, não. Pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô imaginando. Ih, já vi tudo. Se você permitir uma pessoa assim do seu lado, perto de você a todo tempo, você só vai fazer mais bobagem, mais besteira. Não, calma. Fala, ó, fulano, tá amarrado, sai fora daqui, deixa quieto. Me deixa aos pés de Jesus, me deixa na minha fé, me deixa na minha confiança. Ah, mas eu não acredito, desse jeito não vai dar certo. O problema é seu. Então segue seu caminho, me deixa quieto. Acabou. Porque como Marta, muitas Martas vão aparecer para querer te tirar da confiança em Deus. Como ela apareceu para tirar sua irmã.
Mas Jesus disse: eu não vou fazer isso. Então, esta é a mensagem, a palavra de hoje para a sua vida. A Márcia está dizendo: eu amo cozinhar. Que bom. Ouça essa palavra depois de novo, medite nela. E se ela te abençoou, compartilha, manda ela para alguém. Se ela te abençoou, mande ela para pelo menos aí 7 pessoas ou 12 que você queira abençoar. Mas Deus está dizendo para você ficar calma, se aquieta aí. A pancada, a pressão, o problema é grande, mas não é maior do que eu. Não é maior do que o Deus que a gente serve. E Ele está no controle disso, e se Ele disse que Ele é Deus, Ele é Deus. Ele já te ajudou, Ele vai te ajudar de novo. Amém? Toma posse? Toma ou não? Então Deus vai te honrar. Diga glória a Deus. Agora eu vou orar. Seu pano vermelho está aí? Pega aí na sua mão. E escuta o que eu vou dizer. Vou te mostrar uma coisa que Deus, Ele me entregou hoje. Você está vendo? Eu estou com um caderno na minha mão. E eu estou com uma caneta. Caderno e caneta. Preste bem atenção. O que eu vou falar agora não é para quem tem a condição de fazer. É para quem tem a fé para fazer. Vou repetir. O que eu vou falar agora não é para quem tem a condição de fazer. É para quem tem a fé para fazer. Presta atenção. Hoje eu falava que Jesus, preste muita atenção nisso, ele precisou de uma ajuda para pregar a palavra de Deus. E ele não tinha naquela época um instrumento, um equipamento que hoje nós chamamos de microfone. O que o microfone faz? Ele amplia a voz para que todos ouçam. Muito bem. Então essa multidão estava lá, presta atenção. E Jesus não sabia como fazer a pregação chegar neles. Ele vai até a praia, ouça isso com atenção. E ele vê um homem lá chamado Simão, que nós conhecemos como Pedro. Pedro, ele era proprietário, dono de um barco. Ele era pescador de profissão. E naquela época, Jesus, para pregar, não podia falar de viva voz, pura e simplesmente porque era muita gente, não iria ouvi-lo. Então ele precisava que o vento do mar projetasse a voz dele para a multidão. Mas como ele chegaria no mar se ele não tinha um barco? Escuta isso. Então ele vai e ele pede uma oferta, escuta, para Pedro. Uma ajuda para Pedro. Falou assim, olha, você pode me levar nesse barco até
uma certa distância da praia para que eu possa pregar? A ajuda que ele estava pedindo para o Pedro era para ele poder pregar. E Pedro poderia dizer sim ou não. Por quê? A Bíblia diz que eles estavam, era manhã, e eles tinham passado toda a noite pescando, não conseguiu, a pesca não foi boa, não deu tudo errado, não pegou peixe. E cansados, lavavam as redes para ir embora, descansar. Desgaste físico. Mas Jesus falou, não, mas você me leva. E o Pedro falou, tá bom. Pedro aceitou aquele pedido de ajuda. E levou Jesus até uma parte, né, uma determinada distância. E Jesus, então, a Bíblia diz, pregou, ele falava, o vento levava, as pessoas foram abençoadas pela palavra. Então, aquela oferta do Pedro, aquela ajuda do Pedro, escuta isso, fez com que a palavra de Deus chegasse a milhares de pessoas. E quando acabou a pregação, acabou a palavra pregada, o culto, eles iam voltar para a praia. Jesus falou assim, Pedro, eu vi que você não pescou nada. Faz o seguinte, não volta agora não. Vai um pouco mais à frente. Pega a tua rede. Pega a tua rede. Joga agora no mar do lado direito. Só que o Pedro falou assim, ó, Senhor, eu já fiz isso a noite toda e não tive sucesso. Sabe o que o Pedro estava dizendo? O que muitas vezes nós falamos. Vai orar, eu já orei a noite toda e Deus não me atendeu. Vai jejuar, eu já jejuei, mas não deu certo. Vá fazer uma campanha, eu já fiz. Faça essa oferta, eu já dei essa oferta. Devolva o seu dízimo, eu já devolvi o meu dízimo. Ou seja, Pedro estava frustrado. E esse é o problema, nós não podemos nos frustrar. Quem é da fé não pode se frustrar, porque a frustração, ela te para. Abre aquela loja, eu já abri e faliu, não vou abrir de novo, frustração. Fala lá com a pessoa que essa porta vai abrir, eu já falei e não abriu. Toda pessoa frustrada não tenta de novo. E aí que está o perigo, aí que está o problema, porque Jesus, quando ele quer abençoar, ele vai mandar tu fazer o que você já fez, só que debaixo da palavra dele. Debaixo da palavra dele. E foi isso que Pedro precisava entender. Pedro, eu já sei que tu já pescou e não deu certo. Eu já sei que você já fez isso e não aconteceu nada. Mas agora eu estou mandando você fazer debaixo da minha palavra. Jesus já sabe que você já fez um monte de coisas que não deu resultado. Mas agora vai ser diferente. Pedro, agora tu vai conseguir. Diga, agora eu vou conseguir. Fala, agora eu vou conseguir. Fala, agora eu vou conseguir. Declara isso aí, minha irmã, meu irmão. Fala, agora eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. É isso aí. Entendeu? Ô Maria, agora eu vou conseguir. Maria Santos, é isso aí, agora eu vou conseguir. Ô Rita, agora eu vou conseguir. Quer dizer, não adianta você ficar com palavra de frustrado. Todo frustrado fica assim, eu já fui, eu já fiz, eu já dei, eu já orei, eu não estou perguntando o que você já fez. Jesus não perguntou novamente se ele já tinha feito, Jesus mandou ele fazer.
A Maria, a mãe de Jesus, falou para os homens assim: vocês querem que a água se transforme em vinho? Então faz o que ele disser, tudo o que ele disser. O que eu vou fazer agora não é para quem vai dizer eu já fiz. É para quem vai fazer. E quando Pedro fez, ele falou assim, olha, eu já fiz, deu errado, mas sobre a tua palavra, eu vou fazer de novo. Eu vou conseguir. Foi ele jogar a rede. A Bíblia diz que, meu irmão, foi a pesca maravilhosa, a melhor pesca da vida do Pedro. E se ele não tivesse feito? Hoje eu estava no altar, pregando, e uma senhora, ela subiu e falou assim para mim: bispo, o senhor lembra que o senhor fez um voto de uma oferta um tanto expressiva, um pouquinho alta? Para mim era alta. E ela disse, eu fiquei assim, quem assistiu o programa viu hoje. Ela falou assim, eu fiquei assim, faço ou não faço, porque eu não tinha, bispo. Mas ela diz, a palavra desse homem nunca caiu no chão. Eu vou fazer. E ela foi lá e fez o propósito para ajudar. Hoje ela subiu no altar. A Dirce está dizendo, eu vi. Hoje ela subiu no altar e me mostrou a foto. Ela lembra daquela oferta? Ela até pediu para eu não falar, porque os filhos dela estavam assistindo e eles são contra. E ela disse assim, bispo, está mudo? Está mudo ou está? Nessa hora que Deus vai fazer um grande milagre, o diabo faz de tudo. Então, vigia. E aí, ela falou assim, sabe qual foi a oferta que ela fez? Ela fez uma oferta de R$1.000. E na mesma hora, aí ela foi embora e tal. Hoje ela voltou com a foto. Ela falou, aqui, bispo, amanhã eu estou indo no cartório assinar. Um milagre que aconteceu. Daquela oferta, Deus abriu uma porta e eu estou assinando a escritura de mais uma casa que Deus me deu. Ela deu uma oferta, ela ficou assim, faço ou não faço? Faço ou não faço? Que era R$1.000. Mas ela diz, a palavra dele não cai no chão, vou fazer. Tá lá. Agora, será que uma casa vale R$1.000? Não. 100 vezes mais, a casa dela, 100 vezes mais o valor que ela ofertou. Entende o que eu estou falando? Então, observa isso. 100 vezes mais o valor que ela ofertou. Então, eu estou diante de um desafio. Até amanhã, meio-dia, eu mostrei isso lá na reunião. Para a gente não perder uma igreja, eu preciso pagar, gente, R$27.000. Para a gente não perder uma igreja. R$27.000. Eu mostrei hoje lá no contrato. E segundo uma pessoa, falou assim, não vai ter jeito. Vai entregar. E quando eu soube, eu falei assim, só se for pela sua fé, porque pela minha vai ter jeito. E Deus falou assim, faz o desafio que eu vou abençoar. Então, eu estou chamando agora aqui
27, que é 27 mil que eu preciso até amanhã. Então eu estou chamando 27 pessoas, que eu não sei quem são. Deus vai escolher, você vai usar a tua fé. E você vai fazer agora, ou até o final da live, até acabar, ou até amanhã pela manhã, cedo, uma oferta, um desafio de R$1.000. Vai chegar aqui para mim agora, por isso que eu estou com papel e caneta na mão, porque Deus falou assim, e você é que vai escrever o nome desta pessoa. Então você vai mandar agora, eu vou apertar aqui, vai aparecer aqui, Banco Asas, você vai ser nesse Pix que você vai fazer, tá? É Pix, tá? 2@iudp.org. Pix 2@iudp.org.br, tá? Você vai fazer agora. São 27 pessoas. Eu vou fazer um jejum de 27 horas. Assim que completar as 27 pessoas. Algumas pessoas já estão participando. Eu já tenho o nome delas comigo. E eu vou escrever aqui agora o teu nome. Porque quando você faz nesse Pix, chega nesse telefone, na hora, chega o comprovante. E aí eu vou ver o seu nome. E aí você diz assim, agora eu vou conseguir. É pela fé. É pela fé. O desafio que foi é que nós não íamos conseguir pagar isso amanhã. E eu falei, se eu sou homem de Deus, Deus vai levantar hoje essas 27 pessoas e vão fazer. Não é você que tem sobrando, não. É você que crê, bispo, eu creio. Mas vai acontecer por esses dias um milagre, gente, na tua vida tão poderoso, mas tão grande. Igual foi com Pedro. Quem esperaria? A maior pesca mais maravilhosa da vida de Pedro foi naquele dia. Tu vai falar, Deus, não é que eu tenho condições. Sobre esta palavra, eu vou fazer esse voto. Sobre esta palavra, eu vou fazer esse voto. São 27 pessoas. Não é para você que está sobrando, não é para você que está... Não, é para você que crê. Se você, bispo, eu vou fazer agora. Vai chegar aqui, eu vou apertar, eu vou ler o teu nome, eu vou anotar o seu nome todinho aqui. E à medida que você fizer depois, que for chegando, que chega, eu pego nas notificações, vou abrir, e você vai ver se Deus não vai honrar esse voto. Você vai ver se Deus não vai honrar esse voto. Você tem fé para isso, bispo? Eu tenho. Eu já fiz outra. Não quero saber. A questão não é são o que você já fez, é o que você vai fazer. Compreende? É o que você vai fazer. E Deus, ele vai honrar. Vai honrar. Então, você vai fazer nesse instante. Tá aqui, Maria da Conceição Pereira Cardoso. Tá aqui, tô anotando aqui agora. São 27. Você vai ver. Eu vou fazer um jejum de 27 horas. Eu não sei que milagre, não sei que bênção. Milagre não se compra. Milagre você não paga por ele. O ato de ofertar é você dar a condição dessa igreja não fechar. Mas Deus, ele vai te honrar. Maria da Conceição.
Ela mandou aqui agora. Cardoso. Aqui, ó. Acabei de anotar. Eu vou apresentar isso a Deus no jejum das 27 horas que eu vou fazer. Você vai ver. Você vê, ela deu uma oferta de R$1.000, Deus pensou com uma casa de mais de 100 mil. Aí eu pergunto para você, aqueles R$1.000 foi o quê? pix2@udp.org.br. Pix2, você vai escrever pix2@udp.org.br, tá? É nesse Pix que você vai fazer. Ele será direcionado para pagar esse valor. E Deus, ele vai honrar. Deus, ele vai honrar. Você crê nisso? Eu falei para Deus, o Senhor vai abençoar. Vai abençoar. Eu estou chamando desde cedo. Tá? O Senhor vai abençoar. É bem verdade que eu vou orar, eu tenho orado por todas as pessoas, independente de ajudar e de não ajudar. Nem todas as pessoas que ajudam, né, podem, mas esse voto é para quem realmente Deus já tocou e tem a fé para fazer, tá? E para que todos possam participar, todos que estão aqui na live, então você vai fazer. Bispo, eu vou participar, eu só não tenho uma oferta de R$1.000. Todos vão fazer com uma oferta de R$100. Todos. E eu vou pegar nome por nome. Nome por nome. E vou acrescentar e Deus vai abençoar e nós vamos chegar nesse valor. Então, bispo, eu quero fazer agora, eu não tenho... Eu posso fazer com 500, com 300, com 200 ou R$100, mas vou fazer esse propósito. Essa igreja não vai fechar, a gente vai conseguir pagar. Agora, tu vai ver como Deus, ele vai te honrar. Pra gente, pessoal, que é difícil às vezes essa exposição de pedir ajuda, mas o evangelho, ele depende dos dízimos e das ofertas. O que o inimigo quer é que a gente se cale. Mas eu não me calo nunca, eu sou da fé. E esse que disse que essa igreja ia fechar, desse determinado lugar, vai engolir as suas palavras para a glória de Deus. Então, todos que estão e querem fazer esse propósito até R$100, ou 300, ou 200, o que você... Bispo, eu vou fazer. Eu vou jogar essa rede. E Deus, ele vai me honrar também, com algo muito grande. Então você vai lançar, vai chegar o Pix aqui, o nome, eu vou anotar, como eu anotei da Maria. Ó, chegou aqui agora. Ó, Joana Prado. Ó, Joana, tá fazendo também o propósito dela. Tô falando, quando você faz, o Pix chega na hora na tela para mim. Joana Prado. Tá aqui. Todos que fizerem. Ou com 1.000, ou com 500, 300, 200 ou 100. Mas se Deus te tocou, tu vai ver que Deus vai te honrar. Tá bom? À medida que chegar, eu vou apresentar. Bispo, eu posso devolver o meu dízimo nesse propósito? Pode. E diga assim, ó, agora eu vou conseguir. Pegue na sua mão o seu pano vermelho. Segura ele assim com você. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença,
eu quero colocar as vidas de todas as pessoas que oram conosco. Meu Deus, ninguém mais do que o Senhor é conhecedor das nossas inúmeras necessidades. Não são poucas, meu Pai. Não são poucas. E nesta hora, se a tua mão não for conosco, se a tua mão não nos ajudar, qual é a mão que nos ajudará? Então, meu Deus, que tudo que está sobre este pano, e eu ponho os nomes de todos que estão chegando na minha tela, meu Deus, neste caderno que eu estou anotando, porque o Senhor honrará a fé, a coragem, a disposição de ajudar, e essa pesca, ou seja, essa atitude será maravilhosa. Toca agora naquele que está enfermo, doente, precisando de um milagre, meu Pai. Tu és o Deus do milagre, o Deus que transforma da água para o vinho. Então, em nome de Jesus, toca nesta pessoa da cabeça aos pés. Toca, meu Deus, na vida dela em todos os aspectos, sentidos. Me ouve, Pai. Eu sei que o Senhor me ouve. E não é porque eu mereço, mas eu creio. Então, sobre a vida de todos que estão nesta oração, nesta fé, seja lá no que for e para o que for, sendo para a tua glória, receba. Deus proverá. E se essa minha oração é ouvida, todos que fizerem esse voto, meu Deus, do Pedro, que eu fiz agora, entre agora até amanhã, o Senhor não vai se esquecer, e no jejum das 27 horas, essa casta de demônios vai cair por terra, e um grande milagre vai chegar nas mãos de todos que creram e usaram a fé. Recebe, para a glória do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Diga, agora eu vou receber. Toma posse? Então estou chamando você para fazer isso. pix2@iudp.org.br. Nos ajude. Você vai ver que Deus vai te ajudar e tu vai ter testemunho para contar. E como terá? Se você não puder fazer com 1.000, com 500, chegou mais um aqui agora. Deixa eu te... Rosângela Pereira de Souza acabou de fazer. Rosângela, eu falei que a direção que Deus me deu foi essa. Você mesmo escreve o nome da pessoa. Rosângela Pereira de Souza. Chegou outro aqui, Maria Bezerra do Carmo dos Santos. Acabou de chegar. Maria Bezerra do Carmo dos Santos. Tá aqui, Vocês vão ver se uma vez você não está socorrendo o Luciano, não. A igreja não é minha, ela é de Deus. Se Deus não vai te honrar. Todos que fizerem, eu vou ficar recebendo até acabar aqui, durante a noite eu vou estar recebendo e eu vou estar anotando aqui. Se você, bispo, eu não consigo fazer com 1.000, mas eu vou fazer com 500, com 300, com 200, com 100 reais. Ou até com 50 reais que seja. Mas eu vou fazer. Faça pix2@iudp.org.br. Nós vamos honrar o compromisso lá e Deus vai honrar o compromisso com você. Tá bom? Não importa, mesmo que acabe a live, como eu vou acabar agora, você pode fazer que vai chegar. E chegando eu já pego e anoto na mesma hora. Diga, agora eu vou receber. E se prepare para contar o testemunho e depois você me conta. Tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Fica com a palavra que eu te dei e vamos viver a fé e compartilhe a live com aqueles que creem. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta orando com o pano vermelho.
toca naquilo que tu quer, que Deus abençoe pelo sangue de Jesus. A palavra, a frase é: agora eu vou receber. Amém? Deus abençoe. Vou ficar aguardando os que vão fazer o voto. E Deus vai abençoar. Peraí. Ó, Andrei A. Santos, tá? Andrei A. Santos. Ele fez pelo próprio YouTube. Tô anotando aqui, Andrei. Andrei A. Santos. Eu mesmo vou anotar. Todos, está aqui, ó. Todos eu mesmo. E Deus vai honrar. Tu verás que Deus vai honrar. É como eu costumo dizer, depois você me conta. Tá bom? Depois você me conta. Ó, beijo, amo vocês. Tá?